Fala pessoal, tudo bem? João Araújo aqui. Vamos falar hoje sobre projeção de Fibonacci e retração de Fibonacci, certo? A gente vai utilizar um conceito que serve para qualquer ativo, para operar dólar, para operar índice, ações, o conceito é o mesmo. Qual que é a ideia? A ideia é você projetar um alvo, um objetivo em um trade, ou fazer o que? A retração, ou seja, medir a correção ou a possível correção de um movimento. Como que isso funciona? Nós temos um exemplo aqui da frequência, ou seja, alguns movimentos. Então, o mercado desceu, fez esse movimento, certo? E fez a correção. Então, essa correção, geralmente, ela acontece em alguns parâmetros. Esses parâmetros são 38% do tamanho de um movimento, 50% e 61,8%. Isso quer dizer o quê? Uma porcentagem de movimentação. Então, esse movimento aqui, ele corresponde ao 100%. Aqui eu tenho 50% mais ou menos, que é a metade do tamanho desse movimento. Se eu quiser medir, por exemplo, 38% visualmente, é mais ou menos nessa região. Por exemplo, o preço desceu daqui, veio até aqui embaixo, retornou 38%, então mais ou menos esse tamanho desse movimento. 68%, o preço iniciou aqui, veio até aqui embaixo e retornou mais ou menos aqui nessa região. É como se fizesse esse movimento aqui, ó, certo? Então isso aqui é de forma visual. Vamos fazer isso utilizando a ferramenta. Por quê? Porque essas regiões são regiões muito respeitadas. Geralmente a correção ela acontece em uma dessas três regiões, 38, 50 e 61,8, tá certo? Outro exemplo, o preço fez esse movimento, veio daqui até aqui embaixo. Então o preço veio caindo e você fala, opa, o preço parou de cair, fez um padrão de reversão. O que é um padrão de reversão? Um candle ao contrário, de cor contrária, por exemplo. Estava tudo vermelho, ficou um azul aqui, um verde, por exemplo. Então, teoricamente, inicia-se aqui uma correção. Aí você vai pegar o Fibonacci e vai traçar dessa região até aqui embaixo e vai buscar as regiões. 50% é metade do movimento, 38% é mais ou menos aqui, e 61,8% mais ou menos aqui, nessa região. Supondo que o preço veio, né, e voltou a corrigir. 38, 50, 61,8. Nesse caso aqui, aproximadamente nos 50%. Tá? Vamos já ver na ferramenta Fibonacci, medir a retração, que é a correção, e depois a projeção. Tá? Então vamos lá. O primeiro passo é você utilizar a ferramenta, ela vem como um padrão, e você pode fazer umas configurações, que eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá, aqui na barra de estudos, preço Fibonacci, vai clicar, clica, segura e arrasta de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Observa que ele veio limpo, não tem as marcações, 38, 50 e 61,8. Então vamos marcar elas. Dois cliques rápidos na ferramenta, você pode configurar. Vamos mostrar níveis Fibonacci. Aqui em propriedades, eu quero colocar, por exemplo, a posição no gráfico. Observe que está marcada escala. Eu tenho destacado aqui no meu mouse 107.777. Então, ou seja, essa linha do Fibonacci está marcando esse preço. Porque está marcado para me mostrar aqui na escala. Aqui é a escala do preço. Então, eu vou querer agora que ele me mostre na esquerda do Fibonacci. Ou seja, aqui nessa região onde está meu mouse, vai aparecer os níveis. Então, vou aplicar. Apliquei e apareceu aqui, ó. 61,8 está no 107.070. O 50%, 38,2. O preço zero, por que o zero? Porque eu cliquei de cima para baixo. Então aqui eu tenho zero, aqui embaixo eu tenho 100%. Vou definir como padrão, vou dar um OK. Se eu pegar o Fibonacci e arrastar de baixo para cima, por exemplo, vamos lá, em preço Fibonacci, de baixo para cima. Então aqui eu tenho o zero aqui embaixo e em cima o 100%. Tanto faz.
as distâncias são as mesmas. O que importa é que no meio eu tenho 50% do movimento. Se eu clicar aqui e arrastar até os 50%, 630 pontos. Se eu clicar aqui para cima, ó, 630 mais ou menos, mesma coisa. Então eu tenho aqui as distâncias iguais, ó, dessa região para essa, 462 e daqui também 462, beleza? Então eu tenho de baixo para cima, eu tenho aqui 61.8, de cima para baixo eu tenho aqui 38.2. As distâncias são as mesmas. Então, vamos lá. Se eu quiser medir a retração, supomos que o preço estava aqui nessa região, igual fizemos agora há pouco, o preço estava aqui, veio caindo, veio até aqui embaixo e começou a voltar. Qual seria a probabilidade de correção? Supomos que esse movimento não aconteceu ainda. Então você vai pegar o preço Fibonacci, vai clicar no topo, arrastar e até embaixo, até a mínima. Observe que o preço voltou, ó, não parou no 38.2, aqui eu tenho 61.8, porque eu puxei de cima para baixo. Se eu puxar de baixo para cima, eu vou ter 38.2, observe. Não importa, o que importa é que a região é a mesma, 38.2, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 38.2 não parou, passou dos 50 um pouquinho, chegou próximo ao 61.8, ou seja, desse movimento de cima até embaixo, o preço corrigiu quase 62% desse movimento. Então são regiões importantes com alta probabilidade de correção, tá certo? Lá na frente, nos operacionais, eu mostro para vocês como é que faz os trades. Mas já adiantando alguma coisa, se você opera com mais de um contrato, o preço está caindo, você pode trabalhar um trade aqui de correção, vender um mini contrato no 38, um no 50 e dois no 61.8, e o preço fazer essa correção com esses contratos. Ou distribuir um no 38 e deixar o outro contrato para vender lá no 61.8 e assim por diante. Você vai aprender isso bem lá na parte operacional. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como aproveitar essas regiões de correção, tá certo? Então isso aqui é uma retração, ou seja, quando o preço retrai, ele avança e ele volta corrigindo, tem uma probabilidade de corrigir nessas regiões. Participa da nossa sala ao vivo. Quem participa da sala ao vivo de segunda a sexta, de 9 a meio-dia, você vai operar junto com a gente e dentro dessa comunidade, da sala ao vivo, você vai ter todo esse treinamento completo, tanto para índice quanto para dólar. Então nós temos lá o conteúdo completo para operacional de mini índice e operacional para mini dólar. Então você acessando a sala ao vivo, você tem direito a todos os treinamentos que nós utilizamos aqui no nosso canal, tá certo? Então vamos lá, operar com a gente na sala ao vivo, para a gente poder crescer junto aí e aperfeiçoar o seu operacional, ou seja, turbinar seu operacional através de um operacional baseado em regiões de valor e trabalho de posição. Então, se você quiser participar, é só clicar no link na descrição desse vídeo, tá certo? Outro parâmetro aqui, outro movimento, aqui de cima para baixo. Observa, o preço voltou. Olha que eu tenho aqui, ó, o 61.8 aqui de novo. Então, se eu quiser puxar de baixo para cima, eu vou ter 38.2. Observa, 38 aqui, 0.2, 50 e 61.8. Então o preço passou do 38, do 50, um pouquinho do 61.8 fez a correção. Então não é a linha exata, é uma região, tá certo? A gente trabalha com regiões. E por último, olha o preço aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. O preço veio exatamente do 61.8 e já está corrigindo para cima, para você ver o quanto que é interessante essas regiões. Beleza, e a projeção? Projeção é projetar um objetivo, um alvo. Por exemplo, o preço estava aqui embaixo, veio até aqui nessa região, começou a voltar e aqui ele parou. Observe que até agora ele parou nessa região do 61.8 que acabamos de medir. Ele pode daqui continuar caindo? Claro que pode, não tem nada certo. Estamos falando de probabilidade.
A probabilidade é que se ele continuar esse movimento de alta, qual que é o alvo dele? É pegar aqui, ó, esse movimento daqui até aqui e replicar essa pernada para cima. Então aqui eu teria o que? 100% do movimento, que é, ou seja, pegar essa pernada e colocar ela aqui para cima, 100%. O preço pode ir mais que isso, 161%, claro que pode. Assim como pode falhar esse movimento, vir até aqui próximo ao topo e começar a voltar. São N possibilidades, mas falando de projeção, é assim que você vai fazer a projeção de um alvo. Aqui eu tenho outra ferramenta, ó, de Fibonacci. Olha meu mouse. Vou clicar nela, que é a projeção, tem um pezinho, ó, projeção de Fibonacci. Como que traça ela? Você clica no início do movimento, clica, segura o mouse, observa, não soltei o mouse, estou arrastando ele. Cheguei no topo, soltei, ó. Soltei o botão do mouse. Observa que ele fica fixo a linha inicial, mas a outra parte, quando eu movimento o mouse, ela anda junto. Então eu volto até o fundo, se eu quiser, ou no caso aqui, ó, até o fundo, onde corrigiu, ó, foi nesse ponto aqui, ó. Vou clicar aqui. Posso clicar aqui ou deixar um pouco mais para trás aqui, ó, na mesma linha, mesmo sentido, para que eu possa ficar com uma visão melhor. Cliquei. Então o preço subiu, corrigiu nesse ponto. Onde que seria o 100% do movimento? Ele me disse que 100% é aqui nessa região, ou seja, pegar esse movimento, projetar desse ponto de correção para cima. Então, teoricamente, o preço vai andar até aqui. É uma probabilidade do preço vir aqui e aqui começar a fazer o que? Correção, certo? Várias coisas podem acontecer aqui no meio do caminho, porque não é o desenho do gráfico que faz o preço andar. O que faz o preço andar é a agressão de compra e venda. Então, se o preço está chegando aqui, está subindo, chegou aqui próximo, houve mais agressão vendedora que compradora, o preço vai começar a corrigir. A probabilidade de correção. Então não é uma certeza exata que o preço vai chegar lá ou até mesmo avançar para o próximo nível, que é 161,2%, 0,8%. Beleza? Daqui, ó, 161,8%. Então são várias coisas que podem acontecer. Essa projeção, o ideal é você fazer ela quando o preço está em tendência de alta. O preço está subindo, corrigindo, você vai traçar esse movimento da mínima até a máxima, voltar, igual nós fizemos, e projetar o próximo alvo em tendência de alta ou tendência de baixa. Perfeito? É assim que você traça a retração e a projeção. A ferramenta de projeção, ela também serve como retração. Observe, vou pegar aqui a projeção, mesmo esquema, ó, clico no início do movimento, vou até o topo e volto, soltei lá o mouse, soltei, estou arrastando o mouse aqui e vou clicar aqui no fundo, ó, bem no fundo. Então observe que eu tenho os mesmos níveis, ó, 68, 50 e 38,2. Então eu tenho as mesmas regiões de retração. Então a projeção me dá um alvo e também me serve como retração de Fibonacci. Lá nos operacionais, a gente pode utilizar algumas vezes aqui, traçar essa região, o Fibonacci, para fazer um trade na região. Mas você pode visualmente identificar, não precisa você pegar a ferramenta em si. Você consegue olhar aqui, que aqui eu tenho 100% de um movimento, aqui eu tenho um meio, que é 50%, aproximadamente 38 é aqui, e aqui é mais ou menos 61,8. Então o preço desceu 61,8 aproximadamente, ou seja, 61,8%, quase 62% desse movimento. Então visualmente você consegue enxergar isso sem precisar ficar pegando a ferramenta. O que importa é saber que tem aquela região e que essa região é importante, ou seja, acontecem muitas paradas de preço nessa região. Para quem trabalha com scalper, e eu faço muito scalper, essa regiãozinha aqui, ó,
essa região que nós estamos falando aqui, eu pego muito trade. Por quê? Porque eu pego 50 pontos aqui muito fácil. O preço vem caindo. Em alguma dessas regiões já agrida, eu compro e dá um repique aqui e já paga 50 pontos e estou fora do trade. Por quê? Porque 50 pontos é muito curto no índice, ele paga muito fácil. Ó. 50 pontos é um movimento muito pequeno, olha o tamanho do movimento. 50 pontos. Vai ter algumas vezes que não vai pagar, isso é fato. O que você faz? Você trabalha a posição, que é o que eu ensino lá nos operacionais. Qualquer operacional ele tem probabilidade de falha. Qualquer operacional. Não existe um operacional 100% perfeito. O que vai diferenciar entre você ser lucrativo e perdedor é saber o que fazer quando vem contra, que é o que eu ensino lá nos operacionais. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Projeção e retração é assim que você trabalha. Não é obrigatório traçar nas regiões, porque você consegue ver visualmente, ter uma noção de onde que é as regiões, tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.